Olá, gente. Então, dando continuidade à nossa aula passada, não foi isso que a gente trabalhou ali, nesse processo, né, de formação das palavras. Nós trabalhamos com o radical, não foi isso? Trabalhamos com os afixos, assim, um pouquinho, né? Com o prefixo e o sufixo, vocês têm a noção que eles são acrescidos, o prefixo antes, o sufixo depois. Nós trabalhamos, eu identifiquei ali para vocês o que seria uma vogal temática e as desinências, nominais e verbais. Na aula de hoje, vocês vão perceber no slide aqui, reparem no slide, vocês vão perceber algumas palavrinhas diferentes que nós vamos estudar, né, nessa unidade. Quando a gente vai formar as palavras, elas não só são formadas por prefixos, sufixos, né, existem nomes específicos desse processo. E vamos estudar hoje o processo, até marquei ali de vermelho, que existem esses processos todos, viu, gente? Inclusive, nós temos por aglutinação. Vixe, nem sei, professora, o que é isso? Calma, mas a gente já fala o tempo todo, tem muitos exemplos no nosso dia a dia de aglutinação e justaposição, vocês vão ver. Derivação, que já, né, me faz lembrar um pouquinho, né, palavras derivadas, será? Estrangeirismos, ora, com a abertura à globalização, né? O hibridismo, muita gente já ouviu essa palavra, né, de híbrido, de misturado, né? Onomatopeia, muito, principalmente histórias em quadrinhos, siglas, gíria e abreviações. Bom, hoje, no slide vocês vão ver, no outro slide, vocês vão ver o processo por composição. Como essa palavra é formada, gente? Observe. Como ela é formada? A composição consiste na junção, olha aqui o conceito, na junção de duas palavras já existentes para formar uma nova palavra. Repare. Então, nós temos a composição por justaposição. Eu comecei por ela ser mais simples de se entender. Porque eu junto duas palavras. Acabou. Repare, não há alteração fonética em nenhum desses elementos, como, por exemplo, girassol. Houve um acréscimo, né, da consoante, mas do som a gente entende que tem o giro e o sol. Amor perfeito, ó, formado por duas palavras, o amor e o perfeito. Professora, tem que ter o hífen? Não. Ó, observe que girassol eu tenho duas palavras, mas não tenho o hífen. Amor perfeito eu tenho. As palavras formadas por justaposição não são obrigatoriamente formadas por hífen. Nessa tirinha, qual é a palavrinha que vai aparecer aqui? Puxa-saco. É aqui, eu já escrevi, mas não precisa. Aqui, ó. Ou seja, que eu tenho a palavra puxa, né? E tenho a palavra saco. Mas quando eu coloco elas juntas, né, justapostas, que é assim o termo, né, colocado gramaticalmente falando, justapostas, ou seja, juntas, eu já tenho a formação de outra palavra. Então, o que é um puxa-saco? É aquele adulador, né? É aquela pessoa que adula, né? Em vários ambientes a gente vê isso, né? O puxa-saco em casa, na família, o puxa-saco no emprego. Tem vários tipos de puxa-saco. Na política, né, gente? Então, tem vários tipos de puxa-saco. Mas eu quero que vocês observem a junção de duas palavras que vai gerar uma nova palavra. Eu tenho o termo gira, eu tenho a palavra sol, mas quando eu uno, que eu faço essa justaposição, eu vou gerar uma nova palavra. Qual foi a nova palavra? Girassol, não é? É uma flor muito linda, inclusive, né, gente? No próximo, a gente vai ver, ó, eu coloquei outros exemplos. Olha, a palavra Coca-Cola. Eu era uma cocólatra, viu, gente? Há 10 anos atrás, não tomo mais refrigerante, né? Então, por isso que eu trouxe o modelo, a propaganda da Coca-Cola, porque eu amava a Coca-Cola. Ela tem justaposição, o Coca e o Cola. Tá vendo? Inclusive, a gente ouve, né, as duas palavras. O tempo passa e meu passatempo, ó, passatempo, inclusive é um biscoito.
Também amo esse biscoito, passatempo. Eu tenho o termo passa e o termo tempo, né? Eu tenho passatempo, né, de você fazer algo que você goste, né, para passar o tempo. Eu tenho um passatempo, inclusive, como marca de biscoito, né? Aí ele colocou: o tempo passa e meu passatempo é aproveitar o momento, né? Para que o agora se torne passado e lembranças virem bons tempos, né? Então ele está se referindo a aproveitar o momento presente, né? Então ele coloca outros exemplos de justaposição, palavras justapostas, ó, sem hífen, com hífen, observaram aí, com hífen e em alguns momentos sem hífen. Então, eu tenho passatempo, para-raios, pé de moleque, né? Segunda-feira são duas palavras justapostas mesmo. Eu tenho segunda e tenho feira. A marcação dos dias da semana, né? Guarda-roupa, próprio girassol audiovisual, né? Ultrassom, me lembrei agora, né? Enfim, tem vários exemplos. Paraquedas. No outro slide, gente, agora a gente vai trabalhar com aglutinação. A aglutinação, diferentemente de justaposta, né, que eu tenho uma palavra com outra e no som não altera, a aglutinação já vem com um processo diferente, né? Olha, altera-se foneticamente ao menos um dos elementos. Nesse caso, gente, requer uma pesquisa. Não dá pra gente só, aliás, tem tudo, né? Requer uma pesquisa. Mas algumas palavras aí a gente vai ter que pesquisar. Por exemplo, de planalto eu preciso entender que eu tenho plano mais alto, aguardente, água mais ardente. Isso foi até, na verdade, mais fácil de se compreender, né? Aparentemente parece justaposta, mas não é. Por quê? Porque houve uma perda do som de um A, senão ficaria água ardente, né? Vinagre, vinho mais acre. Processo de aglutinação. Perna alta, perna mais alta. Boquiaberto, aí, boca mais aberto. Pontiagudo, aí, ponta, né, ponte, né, mais agudo. Ponta mais aguda. É bem interessante. Então, esse aqui eu botei planalto novamente, né, e aguardente novamente. No outro, gente, bom, aí eu coloquei recapitulando, porque foram informações novas, desde a aula passada até agora, né? Então, nós temos aqui, né, a palavra que pode ser o nome ou o verbo, e como é que na verdade ela é formada através da sua base, do seu radical, né? Como eu falei, pedra, pedreiro, pedraria. Eu tenho uma vogal temática, lembra que eu falei para vocês que é ligada ao radical e constitui ali, forma ali o tema. As desinências, que são chamadas de sufixos, né? Essas terminações verbais. O tema, essa estrutura, já foi colocado os afixos, que são acrescidos ao radical, ou para formar uma ideia, né? O antes, que é o prefixo, ou depois, que é o sufixo, e as vogais e consoantes de ligação. No outro, a estrutura das palavras, né, que eu coloquei aqui o morfema da palavra, olha, a palavra menina, né? Aqui eu já tenho meninas e ali eu tenho menininha. Então observe, gente, eu tenho menina, qual é até onde vai, na verdade, o radical. Eu tenho aqui, ó, até o N, ó. Cadê agora a vogal temática? Tenho aqui o A, ó. Aqui é o A e aqui é o I. Eu tenho aqui só tenho menina, né? Só tenho uma vogal temática e também uma desinência, né? Nominal. No caso, está identificando o gênero feminino. Se eu tivesse aqui menino, eu teria o O como vogal temática e também como desinência, né? De gênero. Eu tenho o S, identificando o plural, né? No caso, o número, né? Desinência de número. E eu tenho aqui, ó, esse finalzinho, esse NHA, né? NHA como desinência, identificando ali o diminutivo. Tá bom, gente? Bom, no outro, eu trouxe para vocês
O verbo, para a gente observar, né? Eu coloquei aqui. Observe essa parte mais forte, né? A parte que está sendo repetida, que eu falei mais forte que é em negrito, né? Ó, está sendo repetida, nós temos como o quê? Como radical. Lá o ezinho, ó, o é vogal temática, não é isso? Eu tenho aqui, ó, esse finalzinho enquanto desinência, né? Aqui identifica o infinitivo, ó, e desinências, né? As desinências. Todas as palavras acima se reúnem em torno de um radical comum, como eu falei para vocês. A esse conjunto de palavras dá-se o nome de palavras cognatas. Esse é o termo gramatical formal, mas nada mais é do que uma família de palavras que surge do mesmo radical. Então, se eu colocasse aqui Pedro, pedreira, pedraria, né, ferro, ferreiro, ferrugem. Então, vocês vão observar que a partir do radical eu vou fazer surgir novas palavras. Então, a família, né, de palavras. É o mesmo que dizer gramaticalmente palavras cognatas, né? Eu coloquei, agora crie outros exemplos de palavras cognatas da palavra na próxima, que é o que a gente vai fazer no plantão, né? Bom, o radical, como eu já coloquei para vocês, é a raiz, ó, é a raiz da palavra, ou seja, o elemento que expressa essa base. Normalmente a gente utiliza, né, a base, a raiz, e que tem um maior significado, né? Como casa, casebre, casinha, casarão, né? E nós temos aqui, coloquei outro exemplo para vocês observarem, um radical, essa base. Aqui nós temos a família, né? Dessa palavra aqui, dessa base aqui, né? Desse radical, como pedra, pedreiro, pedregulho, está até faltando aqui um L, né? Pedregulho, pedregoso, e o radical é justamente a pastinha que mais se repete, que deve se repetir, né, inclusive. Bom, no próximo, eu trouxe para vocês alguns radicais, né, os prefixos, né, ó. Eu tenho aqui o acro, né, de acrobata, quando aí está se referindo a esse radical aqui, quando eu falo acrobacias, né, acrobata, eu vou me referir a algo elevado, né? Quando ele coloca aéreo, né, de aeronave, aeronáutica. Então observe que quando o radical ele se repete e no radical tem ali um significado, observe a similaridade dos termos. Se eu tenho aero, né, de aeronáutica, de aeronave, tem o mesmo a base de significado de ar, né? Eu tenho antropo, né? De antropologia, por exemplo. Então, na verdade, esse antropo aqui, né, se refere a homem, né? Arcaico, né? Observe que termo arcaico, né? Então, arcaísmo são termos que indicam algo antigo, e assim vai. Né? Né? Hidroginástica, hidrologia, hidrofobia, tudo se refere à água, né? Deixa eu ver, pseudo, né, que a gente fala pseudônimo, né? Observe nome mais pseudo, algo falso, né? Algo falso. Psico, de alma, psicologia, e assim vai. Sofia, né, de sabedorias, sofismos, né, sofistas, né? Aí ele coloca aqui outros prefixos também, quando a gente coloca esse a, né, de aculturar, né, nega a palavra posterior, esse anti, né, antiqueda, antiquebra, que é uma ação contrária, e assim vai. Ali os radicais também, ó, agri, de campo, agrícola, agricultura, agridoce, né, e assim vai. Esse ave, de ave, esse bele, de bélico, né? Então, deixa eu ver, cultura, de aculturar, né? De cultural também, né? De cultivar. E assim vai, esse ego, né? Que se refere a eu, no caso de egoísmos, egocêntrico. Então, observe que com a base da palavra a gente vai formando novas palavras. Próximo. Bom, aqui é uma atividade para reforçar
o nosso conteúdo, viu, gente? Até a próxima aula.